que te faz pertencer à igreja? Uma recepção calorosa, um ambiente organizado, pessoas que sorriem com os olhos? Ou é porque você se sente em casa? Não existe uma igreja perfeita. Existem pessoas que são salvas e pela salvação são libertas, curadas e transformadas, um pouco mais a cada dia. Então, sabe o que realmente te faz pertencer à igreja? A presença de Deus. É estar em um ambiente em que os doentes são curados, que os milagres acontecem, que o sobrenatural se manifesta de forma natural. Afinal, o Evangelho é o poder de Deus. Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, aqui todos são bem-vindos. Você faz parte da família Encontros de Fé e Amor. Que Jesus te abençoe através dessa mensagem. Horizonte, no canto mais distante lá, a tua mão está lá, acima do universo, nas linhas de um verso lá. A tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Nem sempre eu posso o firmamento, em todos os momentos lá, a tua mão está lá, no coração que chora, no abraço que consola lá. A tua mão está. Se eu for ao céu, ao mais profundo mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. E sempre eu posso ver mais além do meu olhar.
que vem nos constrangendo com o olhar. Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. E quem é esse que vem nos abraçando? E quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa e ele está na mesa, e ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da tua voz, os nossos corações queimam de amor e queimam de amor. Nós arrumamos a casa e perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa e perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós te louvamos, Senhor. Ele entrou em casa, ele está na mesa, ele nos observa e sabe que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem e reconhecemos quem tu és. E ao som da sua voz, os nossos corações queimam de amor e queimam de amor. Nós arrumamos a casa e perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa e perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. E tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa
perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa e tome o lugar de honra. Nós te louvamos, Senhor. Tome o lugar de honra.
Cíceri Dornelles. Eu congrego aqui no Encontros de Fé há quase 2 anos. Eu fui diagnosticada com um câncer de pele nas minhas costas. O fato aconteceu assim: eu fui numa consulta e na realidade eu queria fazer eu tenho uma série de sinais na pele, sempre tiro eles e nunca tive problema nenhum. Eu sempre retirei vários e sempre foram diagnósticos normais, assim, de sinais normais. E eu tive um evento que tinha o casamento do meu filho, tinha um sinal que incomodava, vamos falar assim, o aspecto dele era muito feio. E aí eu fui retirá-lo e fui na médica que normalmente eu retirava ele, numa plástica, e ela fez e mandou para anátomo-patológico. Chegou lá, eles me mandaram um resultado de câncer de pele. E esse resultado eu recebi na véspera do casamento do meu filho. Então eu fiquei muito abalada, mas assim, em meio às orações, Deus me deu uma paz, uma tranquilidade que as coisas iam acontecer conforme a vontade dele. E logo depois, assim, 14 dias, 15 dias depois da cirurgia, eu recebi o diagnóstico impresso e ela disse: tu deve agora procurar um outro médico para ele fazer uma ampliação do local, para poder fazer a retirada, né, total do câncer em si, que foi como ela mencionou, e daí vai vir o diagnóstico e nós vamos ver como é que nós vamos proceder. Num culto de quarta-feira, eu estava aqui e lembrei de pedir para o pastor Felipe orar por mim no final do culto. E ele orou e a gente, né, nós determinamos, né, a cura pela fé. E depois eu fui para o procedimento. Essa oração foi 2 dias antes da cirurgia e eu fui para o procedimento. Cheguei no procedimento e fiz, né, novamente, levou 14 dias e eu recebi o diagnóstico. Naquele local onde foi retirado a pele, porque a pele foi retirada, teve uma ampliação bem grande e foi para análise para ver se não tinha nada mais, nada. E realmente veio a análise com a pele limpa, íntegra, completa, sem nada. Não tem mais nada. Foi determinado. Ali o médico disse: olha, não tem mais nada. Nós vamos seguir o protocolo de 5 anos que tu tem que ficar acompanhando, mas não existe mais o câncer de pele. E assim, quando eu estava aqui num culto, é importante falar isso. Quando eu estava aqui, eu tinha um louvor que eu nunca tinha ouvido aquele louvor. E eu estava muito apreensiva e eu ainda não tinha recebido o resultado do segundo, que seria da ampliação da pele. E é um louvor que diz assim: lá a minha mão está, né? Então, assim, no refrão ele diz: além do horizonte, lá a minha mão está, né? Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali a minha mão está. Então Deus falou comigo nesse momento. Ele disse: quando tu pediu que a minha mão estivesse ali, para que o médico fosse guiado por mim, ali a minha mão estava, e ali a minha mão retirou tudo que havia. E essa médica anterior disse assim para mim: tu pede para ele fazer um procedimento que faz um cone na tua pele, que retira tudo. E quando ele fez o procedimento, ele disse para mim: não vai precisar fazer isso, porque a tua pele já parece íntegra. Então eu vou retirar só a pele realmente, porque já parece que está tudo no final. E realmente Deus curou. Né? Jesus fez a cura por completo. Já está tudo certo, tudo curado. Eu creio que eu vou fazer os 5 anos por protocolo médico, mas eu creio que eu já estou totalmente curada por Jesus. Olá, meu nome é Rosemary de Fátima Grada Silva, congrego aqui há 20 anos. Em novembro, na verdade em outubro, eu fui ao médico fazer exames de rotina. Chegando lá,
Na hora que eles faziam o exame, ela viu que tinha alguma coisa errada, né? Que não era normal aquilo que estava acontecendo, que ela não podia tocar câncer de útero, né? E ela não podia tocar porque no momento que ela tocava, sangrava muito. Aí eles resolveram fazer um outro exame que seria na televisão, assim, por televisão, por imagens, né? E lá a médica disse que eu deveria fazer uma biópsia porque tinha algo de errado e estava ficando cada vez mais grave. Aí eu peguei, daí eu fui na médica, levei para ela os exames, né? Ela disse que tinha que fazer novamente uma biópsia. Eu fiz a biópsia novamente e confirmou que realmente era um câncer de útero e o meu útero estava muito feio já. E daí ela perguntou se eu tinha como fazer a cirurgia, se meu plano cobria. Na verdade, meu plano não cobria uma cirurgia, né? Então, eles resolveram me encaminhar para um posto de saúde, né? Para fazer pelo SUS. Chegando lá, a gente ficou esperando pelo SUS para fazer novamente tudo de novo. Em janeiro, isso foi em novembro, passou dezembro, em janeiro o SUS me chamou. Chegando no SUS, eles disseram que não iam fazer a cirurgia, porque meu útero não poderia fazer a cirurgia, não podia mais mexer nele. Porque se mexesse, ele poderia expandir para outros lados, né? Então o médico resolveu fazer mais 3 biópsias, né? Mexeram mais 3 vezes, nessas 3 vezes o câncer acabou se alastrando um pouco para os lados. O médico me explicou tudo e disse que eu deveria fazer quimioterapia e radioterapia. Aí começou tudo de novo, porque eu tinha que esperar pelo SUS e esperar. Isso foi em janeiro. Em fevereiro fiz a ressonância e vamos esperar. E eu estava desesperada. Quando foi em abril, eles realmente daí viram que eu estava demorando demais, né? Eles deram uma pressão e me chamaram. Dia 9 de abril eu comecei a fazer a quimioterapia e comecei a fazer a radioterapia. Aí se foram 25 sessões de radioterapia e 5 sessões de quimioterapia. Quando eu terminei a radioterapia, eles disseram que eu tinha que fazer mais um tratamento que seria direto no útero, né? Porque meu útero estava muito feio, que daí o nome seria bracterapia. Fiz, né? Tudo direitinho que eles mandaram, fiz todos os exames certinho, fui numa consulta e na consulta o médico fez o exame ginecológico, né? E ele disse assim: a senhora está curada, o que aconteceu com o seu útero? Porque o seu útero está limpo, né? Mas antes disso eu estava assistindo um culto online, né? E eu estava naquela praticamente uma semana antes, eu acho, 2 semanas antes. Né? Eu estava tão desesperada, assim, eu não estava mais assim, a gente perde um pouquinho, né? Por mais que a gente tá com fé, mas a gente acaba dando uma enfraquecida, né? E eu estava assistindo esse culto online e o pastor Felipe estava pregando. E naquele dia, assim, o Senhor começou a falar muito comigo, começou a entrar no meu coração, assim, e falar comigo, assim, e eu comecei, quando chegou na hora da oração, que o pastor Felipe começou a orar e começou a orar sobre línguas e cura do câncer, naquilo entrou no meu coração. Foi muito forte, assim, porque eu senti a presença de Deus na minha casa, sentada no meu sofá. Eu chorei, assim, muito, eu falei muito em línguas, eu gritava dentro de casa. E meu marido, né, estava junto, no quarto, na verdade, né? Ele sentiu também a presença de Deus naquele momento que eu estava sendo curada. Quando eu terminou o culto, eu dei um pulo assim e disse pro meu esposo: eu estou curada, né? E ele olhou assim em lágrimas também e disse assim: tu está curada? Eu disse: eu estou curada. E quando eu cheguei no médico, 2 semanas depois, numa quarta-feira, ele falou para mim assim, fez o exame ginecológico e falou: olha, o seu útero está limpo. A gente não sabe o que aconteceu, né? Porque ele está limpinho, como se nunca tivesse tido um câncer aí. Como se tivesse, eu dei um pulo, que ele disse assim: calma, a senhora vai se quebrar. Porque o pulo foi tão grande assim, que ele disse: a senhora se curou do câncer e vai ficar quebrada. E a minha ex-nora estava comigo, né? E ela, junto comigo, assim, ela deu, assim, ela ria e chorava junto, praticamente, assim, de alegria, assim, deu para ver nos olhinhos dela, né? Porque eu saí de lá, assim, numa alegria tão grande,
porque realmente o Senhor me curou, né? Por mais que eu tive uma outra consulta e o médico me disse assim, a gente vai ter que fazer o tratamento em 5 anos, porque tem que fazer o tratamento, né? Mas a gente não pode dizer nada concreto, a senhora está curada, porque foi um câncer, a senhora passou por tudo isso, né? Eu olhei para ele assim, eu sei que eu estou curada e não vai voltar mais. Ele disse, só o tempo vai dizer. Ele bem assim para mim, né? A senhora não pode dizer isso, porque só o tempo. Eu disse, não, eu posso dizer. E confirmo com todas, assim, não é emocional, é a fé. Eu disse para ele assim, não é uma questão de emoção, é a fé. E é isso que eu tive, fé. E eu creio. E tudo isso, tudo que já aconteceu na minha vida, foi só mais uma cura nesses 20 anos que Deus fez, e creio que Ele vai ter muito mais a fazer na minha vida ainda. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Olá, que bom poder conectar com você de forma online. Que alegria estar junto de você aqui nesse momento tão especial. Que testemunhos nós recebemos nesse momento, testemunhos incríveis, porque Jesus continua vivo, porque Jesus continua operando, porque o Evangelho ele não era e nem será, ele é o poder de Deus. Que alegria saber disso. Testemunha aquilo que Deus tem feito na tua vida. Fale conosco, envie, participe aí no chat, nos comentários, nas redes sociais, envie testemunhos daquilo que o Senhor está fazendo na tua vida. Eu também quero te convidar neste momento para participar conosco com a tua contribuição, com a tua oferta, com o teu dízimo. Está aparecendo aí na tua tela como você pode contribuir, participar da obra de Deus, daquilo que nós temos feito na cidade. Nós podemos assistir muitas famílias, muitas pessoas, alcançar muitas pessoas, principalmente, mantendo a igreja, nós conseguimos chegar a muitos lugares, pregar o Evangelho, e temos visto ao longo desses anos todos tantas pessoas transformadas por causa do poder do Senhor Jesus através da pregação do Evangelho. Então participe neste momento, está aparecendo aí na tua tela como que você pode participar de forma online e ser igreja conosco. Com certeza o teu investimento ele é feito em uma terra fértil, em uma terra boa, é um bom investimento que trará frutos para o reino de Deus. Participe conosco. Nós temos falado muito sobre as disciplinas espirituais e eu tenho falado muito sobre o exercício da fé. É um tema que tem estado muito latente no meu coração, o exercício da fé. E eu queria falar um pouquinho sobre a fé em 3 pontos nesse momento. Queria falar o que é a fé, depois para quem é a fé, depois o que é a fé, qual é o seu propósito. É importante nós meditarmos sobre esse tema. Lá em Hebreus, no capítulo 11 e no verso 1, diz assim, na Nova Almeida atualizada: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Então, o primeiro ponto é o que é a fé, qual é o caráter da fé. E antes de chegar especificamente nisso, é importante nós refletirmos como a fé é importante para nós. O escritor aos Hebreus ele está dizendo, inclusive, que pela fé nós entendemos que o mundo foi criado. Pela fé, pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio daquilo que não se podia ver. A fé ela é um conceito muito importante na Bíblia, na palavra de Deus. Ora, sem fé não há cristianismo, sem fé não há evangelho, sem fé não há salvação, sem fé não há justificação. Portanto, você começa a perceber a importância da fé na Bíblia e naquilo que chamamos vida cristã. É importante nós pensarmos sobre isso. Não só isso, é importante pensarmos que a nossa fé precisa estar colocada na pessoa de Cristo. Óbvio que quando eu falo disso, vem este conceito de trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Mas você percebe que na obra de Deus, Ele coloca o Senhor Jesus em um lugar central, onde nós depositamos nossa fé em Sua obra naquela cruz e passamos a estar debaixo do favor de Deus, da graça de Deus. Então, em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, diz assim: em verdade,
sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que dele se aproxima, é indispensável crer que ele é real e que recompensa todos quantos se consagram a ele. Ou seja, é impossível você viver vida cristã, é impossível você viver a mensagem do Evangelho, é impossível você viver, né, a vida com Deus sem a fé. A fé é um conceito muito importante. Sem fé é impossível agradar a Deus. É importante crer que Ele existe e que Ele é abençoador, galardoador, presenteador daqueles que o buscam. Então, a fé, ela é um conceito extremamente importante na palavra de Deus. Mas o que é fé? A fé, ela é um conceito filosófico, claro que sim, porque ela é abstrata em sua essência. Você não pega a fé na mão, você não pega assim, olha, vou te dar um pouquinho de fé, toma aqui, vou te dar um punhado de fé. Você não consegue fazer isso. A fé, ela é sim um conceito filosófico em sua essência, porém, ela está além de presente em tudo que fazemos como discípulos de Jesus, ela é também, por outro lado, concreta. Por que ela é concreta? Porque ela tem um lastro, ela baseia-se em uma promessa. Eu tenho falado aqui do lastro da moeda. O que é o lastro da moeda? Quando o Banco Central emite um papel moeda, ele precisa ter o valor real em uma reserva de ouro deste papel que está sendo emitido, de sorte que o ouro, a reserva de ouro, é a garantia do valor do papel. E a fé, ela é assim. Por um lado, ela é um conceito filosófico, abstrato. Eu não pego, em sua essência ela é abstrata. Eu não vejo, eu não enxergo a fé, eu não consigo agarrar a fé. Por outro lado, ela é concreta porque ela tem um lastro. Tem algo que garante esta fé, tem algo que garante a promessa que foi feita. E nós vemos isso em Hebreus. Queria que você acompanhasse comigo no capítulo 6, a partir do verso 13, que diz assim: quando Deus fez sua promessa a Abraão, jurou por si mesmo, tendo em vista não haver outro maior por quem jurar, e declarou: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Sendo assim, havendo Abraão esperado com paciência certeira, alcançou a promessa. Ora, os homens juram por quem é maior que eles, e para eles o juramento confirma a palavra empenhada, pondo fim a toda discussão. Do mesmo modo, Deus, querendo demonstrar de forma mais clara aos herdeiros da promessa a imutabilidade de seu propósito, interveio com o juramento, para que nós, que nos refugiamos no acesso à esperança proposta, sejamos grandemente encorajados por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Essa esperança é para nós como âncora da alma, firme e segura, a qual tem pleno acesso ao santuário interior por trás do véu, onde Jesus adentrou por nós como precursor, tornando-se sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, neste texto, falando a respeito da história de Abraão, aqui fica muito claro essa questão do lastro, a questão de que existe uma garantia, que existe algo de valor que confirme e garante a promessa feita em fé. Em Hebreus 11:1, na King James Fiel, diz: a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos e a evidência das coisas não vistas. Quando nós olhamos para os versos 16 e 17 de Hebreus 6, diz: os homens juram por quem é maior que eles, e para eles o juramento confirma a palavra empenhada, pondo fim a toda discussão. Do mesmo modo, Deus, querendo demonstrar de forma mais clara aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, interveio com juramento. Portanto, para Abraão havia aqui duas coisas que se tornaram esta substância e esta evidência, e são elas estas coisas que o escritor aqui aos Hebreus diz no verso 18: por meio de duas afirmações imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Ou seja, quais são essas duas coisas que se tornaram as evidências? A evidência e a substância para Abraão são, na verdade, em primeiro lugar, que Deus é fidedigno. Ele é o próprio conceito da verdade. Em João 14, verso 6, Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ele é o próprio conceito da verdade. É impossível que Deus minta, é impossível que Deus faça o mal, é impossível
Algumas coisas para Deus é impossível que Deus não seja santo, é impossível que Ele não seja bom, é impossível que Ele não seja verdadeiro. Então, começa por aí. Se alguém fizesse uma promessa para você, mas ele tivesse, quem sabe, um histórico não muito bom, né? Não tivesse um bom nome na praça, você não acreditaria. Do que adianta a palavra desta pessoa? Agora, se é alguém que tem um histórico bom, correto, né? Que tem ali um bom testemunho, se ela empenha a sua palavra, você acredita. Por quê? Porque é alguém que sempre cumpriu as suas promessas. Sabe, imagina agora sendo Deus aquele que fez a promessa. Ele é o próprio conceito da verdade. Em segundo lugar, mesmo ele sendo este conceito da verdade, ele faz um juramento. Jura por si mesmo, é claro, porque não havia mais nada maior por quem jurar. Então, além de ser fidedigno, Deus faz um juramento. Ou seja, ele acrescenta ao fato de já ser alguém fidedigno, fiel. Bastava uma palavra, bastava Deus, o Senhor Deus dizer, será assim, ponto. Mas para que Abraão tivesse ainda mais firmeza em sua fé, ele faz uma promessa, ou seja, esta foi a sua substância e evidência. Deus é fidedigno e ele ainda fez uma promessa. Eu quero dizer uma coisa para você, aqui estão as promessas de Deus para você. Esta é a constituição do céu. Eu disse aqui esses dias, na Constituição do Brasil, há um artigo que diz que todo o poder emana do povo. Na Constituição do céu, que é essa que diz que todo o poder emana de Cristo. Então, esta é a Constituição do céu. Aqui estão as promessas de Deus para você. Um cristão, um crente, um discípulo de Jesus, jamais deveria abrir mão, principalmente de tudo que há no Novo Testamento. Você não pode abrir mão daquilo que está no Novo Testamento. Está aqui, é para você. Está aqui, é para mim. Existe uma promessa. De sorte que a nossa fé, ela é sim abstrata, ela é um conceito filosófico, porém ela é concreta porque ela tem um lastro, ela tem uma garantia. Foi Deus quem empenhou a sua palavra em cumprir a sua promessa. A Bíblia mesmo diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele é um Deus fiel, fidedigno e fez uma promessa. Amém? Então, é impossível que Deus minta. E aquele que não pode mentir fez uma promessa. E isso se tornou a evidência, isso se tornou a substância de Abraão. Você tem claro para você qual é a substância, qual é a evidência daquilo que o Senhor tem colocado nas tuas mãos? Você, como discípulo de Jesus, você consegue pegar essas verdades para você e dizer: o Senhor prometeu, o Senhor irá cumprir. Eu quero desafiar a tua fé nesses dias. É interessante, né? Quando o Senhor Jesus ele cura aquela mulher do fluxo de sangue em Marcos 5, depois em Marcos 10, Bartimeu, ele responde algo interessante: vá, a tua fé te salvou. Ou seja, havia ali uma fé com entendimento, havia ali uma fé que baseava-se na palavra do Senhor Jesus, né? Próprio Pedro, quando o Senhor Jesus diz: olha, lança a rede e ao mar, no lado mais fundo, Pedro diz: olha, Senhor, eu tentei pescar a noite toda, mas não consegui nada, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Ou seja, há uma palavra de Deus, então agarre-se na promessa, pegue a promessa de Deus, a palavra de Deus e caminhe sobre a sua palavra. Esta é a sua substância e a sua evidência. Por outro lado, meus irmãos, a fé é também uma ação. A fé, ela não pode ser apenas palavras. Alguém pode dizer: eu creio em Deus, não, eu confio em Jesus, eu amo a Deus, mas se nunca pegou a Constituição do céu para ler, se nunca pegou a palavra de Deus, que fé é esta? Como você pode dizer que é filho de Deus se nunca leu a Bíblia? Porque é a Bíblia que nos dá o caminho para nos tornarmos filhos de Deus. Como você poderia se tornar filho de Deus sem conhecer o caminho? Então, a fé, ela precisa de uma ação. Em Tiago, no capítulo 2 e no verso 17, diz: desse mesmo modo, em relação à fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta.
Entretanto, alguém poderá afirmar: tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me tua fé sem obras e eu te demonstrarei minha fé mediante as obras que realizo. A fé exige ação. Não existe fé sem uma ação de fé. A fé é só de boca, uma fé que é só dita como fé, não é fé. É qualquer outra coisa menos fé. Uma vez que a Bíblia ela me convida ao que chamamos de uma vida de fé, ou a corrida da fé, nós vamos falar disso. Uma vez que ela me convida a esta vida de fé, eu preciso andar agora pelos preceitos dessa vida. Caso contrário, o que eu estou vivendo não é fé. O que eu estou vivendo é qualquer outra coisa menos fé. A fé exige uma ação de fé. O segundo ponto é: para quem é esta fé? Quem são as pessoas chamadas à fé? Quando nós voltamos a Hebreus 11, nós percebemos ali, este é o capítulo da fé. Hebreus 11 é conhecido também como a galeria dos heróis da fé, e nós podemos ali perceber esta ação de fé que eu acabei de comentar. Nós percebemos pessoas que se moveram pela fé. No verso 7, por exemplo, do capítulo 11 de Hebreus, diz: pela fé Noé construiu uma arca. No verso 8, pela fé Abraão obedeceu e dirigiu-se a um lugar que no futuro receberia como herança. No verso 9, mediante a fé peregrinou na terra prometida. No verso 17, pela fé Abraão ofereceu-lhe Isaque. 20, pela fé Isaque abençoou Jacó. 23, mediante a fé Moisés foi escondido durante 3 meses. 27, por meio da fé abandonou o Egito. 28, por intermédio da fé celebrou a Páscoa. 29, pela fé o povo atravessou o Mar Vermelho. 31, mediante a fé Raabe, por haver escondido os espiões, acolhido os espiões. Ou seja, você percebe aqui que pela fé essas pessoas tiveram uma ação de fé. Pela fé abençoou, pela fé ofereceu, pela fé saiu da sua terra, pela fé acolheu os espias. Ou seja, há aqui uma ação de fé, porque a fé por si só é morta se não tiver uma atitude de fé, se não tiver uma ação de fé em direção a Deus, aquele que fez a promessa na qual a fé se baseia. Agora, o detalhe é: estes homens e mulheres considerados os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, eles eram homens falhos, eles erraram. E o detalhe, isso é interessante, é que a Bíblia não esconde as suas falhas. Abraão errou, Abraão pecou, Abraão pega lá Agar, né? Ele acaba tendo um filho com Agar, não foi o mandato de Deus, isso causou uma confusão que até hoje nós percebemos. Abraão errou, Abraão cometeu erros, ainda assim é considerado o pai da fé. Davi, um dos grandes homens da Bíblia, considerado homem segundo o coração de Deus, cometeu adultério, cometeu um homicídio. Mesmo assim, é alguém considerado segundo o coração de Deus. Pessoas incríveis que fizeram feitos notáveis pela fé, mas são pessoas comuns com falhas. E isso não é uma má notícia, é uma boa notícia para você e para mim, porque mostra que podemos pela fé fazer feitos notáveis mesmo sendo pessoas comuns. De sorte que aqueles que são chamados pela fé são pecadores, pessoas comuns como você e eu. Nós fomos chamados à fé. Nós fomos chamados para vivermos a fé, eu chamo de a fé dos imperfeitos. Agora é óbvio, são pecadores redimidos, né? Em Provérbios, por exemplo, no capítulo 28, no verso 13, diz: quem camufla suas faltas jamais alcançará o sucesso, mas quem as reconhece, confessa e abandona, recebe toda a compaixão de Deus. Obviamente que esses pecadores são pessoas que, uma vez percebendo os seus pecados, vão a Cristo Jesus, confessam, reconhecem, deixam e, portanto, alcançam misericórdia. É o caso, por exemplo, do próprio Davi, né? O rei Davi escreve o Salmo 51, Salmos 32, mostrando o arrependimento, a dor em seu coração
pelos pecados cometidos. E isso é levado em conta diante de Deus. Então agora, uma vez pecadores, redimidos, justificados, lavados no sangue de Jesus, nascidos de novo, ainda pecadores, mas chamados a uma vida de fé. Existe uma vida de fé vibrante. Existe uma vida de fé que é incrível. Nós podemos realizar feitos incríveis pela fé. Inclusive a Bíblia diz, né? Em Deus faremos proezas. Nós podemos fazer proezas. O Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores fará. Mas quem é que faz estas obras? Aquele que crê. Aquele que crê em mim, o Senhor Jesus disse. Meu irmão, minha irmã, você e eu estamos sendo chamados à fé. É interessante porque em Hebreus, no capítulo 12, o verso 1 diz: portanto também nós, tem alguém aí com você? Diga nós, portanto também nós. Olha aí para essa pessoa e diga: portanto também nós. Escreve aí no chat, nos comentários: portanto também nós. Bota o nós em letra maiúscula, em letras garrafais. Nós, portanto também nós, pecadores, portanto também nós, do século 21, portanto também nós, em 2021, considerando que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, ou seja, toda a galeria dos heróis da fé, desembaraçando-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Qual é a corrida que nos está proposta, irmãos? A corrida se chama a corrida da fé. No verso 2 diz: olhando fixamente para o autor e o consumador da fé, Jesus, o qual por causa do júbilo que lhe fora proposto, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Ou seja, olhando para Cristo Jesus, que é o autor e consumador da fé, o idealizador, aquele que pensou, que imaginou, que criou a fé, e aquele que executou uma obra na qual nós podemos pôr a nossa fé, e ela se torna o lastro, aquilo que garante a nossa promessa. A obra de Cristo Jesus naquela cruz é o lastro da nossa moeda, e a moeda do céu é a fé. A moeda do céu não é a necessidade, senão o Brasil seria o céu na terra. Por tanta necessidade que há, outros países também. A moeda do céu não é a necessidade, a moeda do céu é a fé. Você percebe isso, por exemplo, quando o Senhor Jesus vai no tanque de Betesda, existiam inúmeros enfermos, o Senhor curou um. Por quê? Porque a moeda do céu, ela é a fé, não a necessidade. É a fé. Aquilo que move o coração de Deus é a fé. Por isso que o Senhor Jesus responde àquele homem e àquela mulher, como eu citei antes, ele responde dizendo: vá, a tua fé te salvou. Portanto, para quem é a fé? A fé é para os imperfeitos, a fé é para os pecadores. Em Deus faremos proezas. Amém, meu irmão, minha irmã? Por último, para que é a fé? Qual é o propósito da fé? Qual é o uso da fé? Qual é o uso da fé? Como eu vinha falando aqui, nós estamos inseridos na corrida da fé. O Senhor te colocou em uma corrida que se chama a corrida da fé. Esta carreira que nos está proposta, é essa corrida que nos está proposta, a corrida da fé. O que isso significa? Que você foi chamado a viver uma vida de fé, uma vida em fé. Quando você caminha no cristianismo, quando você caminha como discípulo de Jesus, você está inserido na vida de fé. Você foi chamado para esta vida de fé. Tudo que nós fazemos como cristãos baseia-se na fé. Baseia-se, acima de tudo, na fé. Então, ler a Bíblia sem fé não faz sentido. Ir à igreja sem fé não tem sentido nenhum. De modo que é a fé que dá qualidade à vida cristã. É exatamente a fé que dá qualidade à vida cristã. Ir à igreja sem fé não faz sentido. Ler a Bíblia sem fé não faz sentido. Orar sem fé. Eu vou orar para ver se... Vamos ver o que acontece, né? Vamos ver se Deus existe mesmo. Vamos orar, vamos ver se Deus existe. O que dá qualidade à vida cristã é a fé.
É alguém que se aproxima de Deus porque crê que Ele existe. De sorte que eu não vou orar para saber se Deus existe. É óbvio que nós conhecemos casos de pessoas que não eram cristãs, que oraram, Senhor, se existe um Deus, visita, fala comigo. Mas nós estamos falando em um outro momento. A pessoa não é crente, não é cristã. Ela está buscando um Deus fora da fé. E aí Deus a encontra e ela passa a ter fé. Agora, uma coisa é alguém que vai à igreja sem fé, que lê a Bíblia sem fé ou que ora sem fé. Que sentido há nisso? Qual é o uso da fé? Completo, total, pleno na vida cristã. Tudo o que fazemos a partir de agora, dentro da vida cristã, como discípulos de Jesus, está baseado, fundamentado, preponderantemente na fé. Guarde isso. Eu preciso crer que o Senhor Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou. E eu vou dizer algo para você. A arqueologia pode até provar que Jesus nasceu, viveu e até foi crucificado. A arqueologia pode provar, né? Assim, pelo método científico, poderia provar isso. Mas a arqueologia não poderá provar a ressurreição de Cristo. Isso é algo que nós colocamos fé. Tem algumas coisas na fé que você não consegue explicar. Então, tem coisas na vida de fé que você só tem uma coisa, que é a fé, né? Então, por mais que você possa provar algumas coisas, você vai perceber o seguinte, que tem tantas outras que você só caminha por fé. E, na verdade, o nosso chamado é esse, caminharmos por fé, andarmos por fé. O Senhor Jesus disse, estes sinais acompanharão aqueles que creem. O que isso significa? Estes sinais acompanharão aqueles que têm fé. Fé em mim, fé no lugar certo, fé bíblica, que está apoiada no autor e no consumador da fé. Ele é o detentor do direito da nossa fé. Por quê? Porque ele é o criador e ele é o executor, aperfeiçoador da fé. Nós não falamos, por exemplo, em direitos autorais. Alguém que escreve uma música, que pinta um quadro, que faz alguma arte, por exemplo, ela tem direitos autorais sobre a obra intelectual, etc. Ou seja, qualquer venda, ela recebe o valor porque aquela obra foi feita por ela. Da mesma maneira, a fé bíblica, ela precisa ser colocada em Cristo, porque Ele é o único detentor do direito de receber a nossa fé. E esta fé é onde nós fomos chamados a viver, uma vida de fé. O cristão, o discípulo de Jesus, ele foi chamado para viver uma vida de fé. E tem coisas que você não explica, tem coisas que você realmente vive completamente pela fé. A minha fé tem substância, sim. Ela tem evidência, sim. Ela baseia-se em uma promessa, ela baseia-se na palavra de Deus. Com certeza, ao longo da tua história, da tua caminhada com o Senhor, Ele vai te dando evidências, Ele vai te dando experiências que vão fazer com que você cresça e desenvolva a tua fé. Com certeza, mas ainda assim é fé. Ainda assim não é facilmente explicável. Em Hebreus 11, no verso 34, olha que interessante, diz assim: extinguiram a violência do fogo. Ele está falando que pela fé eles fizeram isso. Extinguiram a violência do fogo, foram libertos do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos nas batalhas, puseram em retirada exércitos estrangeiros. Agora olha o verso 37. Apedrejados, cerrados ao meio, tentados, mortos ao fio da espada, andaram sem rumo, vestidos de pele de ovelhas, de cabras, necessitados, angustiados e maltratados. No 34 diz que eles foram libertos ao fio da espada. No 37 diz que foram mortos ao fio da espada. Porque a fé é assim, ela tem esta dualidade. Ela não é facilmente explicável. Ainda que haja uma evidência, ainda que haja uma substância, continua sendo fé. E a fé não é facilmente explicável. Mas uma coisa eu te garanto. Se você viver uma vida de fé, fé em Cristo, você vai viver uma vida de proezas em Deus. Você vai viver o inexplicável, porém tudo aquilo que o Senhor Jesus prometeu, Ele cumprirá. Pode ter certeza disso. Eu encerro com 3 pontos. Em primeiro lugar, a justiça
do Senhor Deus se revela pela fé. Ou seja, não é pela ciência e nem pela razão. A justiça de Deus se revela pela fé. Isso está em Romanos capítulo 1, verso 17. Verdadeira justiça, juízo, fidelidade, todos esses valores se revelam pela fé no Evangelho. Você não consegue ser salvo através de obras. Você não consegue chegar diante de Deus pela razão. Você não consegue captar a mensagem do Evangelho na tua mente humana. Você não consegue pegar isso pela ciência. Você consegue tocar a justiça de Deus pela fé. Paulo chega a dizer: eu não tenho justiça através de lei, mas a minha justiça é pela fé em Cristo Jesus. A justiça do Senhor se revela pela fé. Um segundo ponto: todos nós recebemos uma medida de fé. Quando você vai a Romanos no capítulo 12 e no verso 3, diz: porquanto pela graça que me foi concedida, exorto a cada um dentre vós que não considere a si mesmos além do que convém, mas ao contrário, tenha uma autoimagem equilibrada, de acordo com a medida da fé que Deus lhe proporcionou. Ou seja, cada um de nós recebeu uma medida de fé. Você pode dizer: mas a minha fé é tão pequena, a minha fé é tão pequenininha. Mas deixa eu te dizer, o importante não é o tamanho da tua fé. O importante é que você recebeu uma medida de fé. Todos nós recebemos uma medida de fé. Tenha certo isso, um ponto de partida, um lugar aonde começar. Você foi colocado na corrida da fé. E você foi colocado aonde? No ponto de partida, no lugar onde começar esta corrida. Você recebeu sim uma medida de fé. Terceiro ponto, e para encerrar, agora nós precisamos desenvolver a nossa fé. Desenvolver a nossa fé. O Novo Testamento ele está cheio dessas afirmações. Nós precisamos crescer no conhecimento de Deus, na revelação, no aperfeiçoamento da fé. Então, o tempo todo há no Novo Testamento este entendimento. Nós vamos de fé em fé, nós vamos de glória em glória. Nós precisamos crescer na fé, de glória em glória. Significa de uma medida de glória para uma medida de glória maior. Então você precisa desenvolver a tua fé. Uma vez que você entendeu que a fé é concreta e abstrata ao mesmo tempo, mas que há uma evidência, há um lastro, agarre-se na evidência. É assim que você anda por fé. Pegue a palavra, ela é a tua evidência. Agarre-se nesta evidência e caminhe por fé. Agora, desenvolva a tua fé. É interessante porque o Senhor Jesus diz que a fé, ela é como um grão de mostarda. O grão de mostarda é uma semente minúscula, é muito pequena. E é interessante o Senhor fazer uso desta semente, porque Ele está dizendo, não importa o tamanho da fé. Eu já disse, digo de novo, para que serve um grão de mostarda? Para que serve uma semente? Para ser semeada. Como é que eu desenvolvo a minha fé? Usando a fé. Eu começo plantando aquilo que hoje eu tenho condições de fazer. Semeia a tua fé. Creia no Evangelho. Ande por fé. Tenha ações de fé. E você vai desenvolver a tua fé. Ore com alguém que está enfermo. Fale de Jesus para alguém. Sabe? Tenha ações de fé. Caminhe pela fé. Você vai começar a crescer na fé. Em uma medida para uma medida maior. E uma medida ainda maior. Ande por fé. Desenvolva a tua fé. Eu quero te abençoar nessa noite. É importante você entender isso. Nós fomos chamados para a corrida da fé. Eu quero te incentivar a você crescer e se desenvolver em uma vida de fé. Senhor, nós oramos para que a palavra ministrada aqui agora produza os frutos pelo qual ela foi enviada. Toca corações, ministra o teu poder, traz ainda mais a revelação dos céus e que o Senhor derrame graça sobre graça, favor do céu sobre quem está conosco agora, Senhor. Traz solução, traz vida, saúde em todos os aspectos do seu ser, emocional, físico e espiritual. Nós abençoamos a cada um
e destruímos todas as obras do diabo em nome de Jesus. Que cada irmão e irmã agora seja incentivado, convocado, seja tirado de uma zona de conforto para crescer e se desenvolver na fé. Em nome de Jesus, para a tua glória, Senhor. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Como foi pregado nesta noite, a fé, ela é a ferramenta que nos conecta, que nos liga a Deus. Nós sabemos pelo pecado, e o pecado ali original, e esse pecado nos deixou desligado. Efésios 2 fala que nós estávamos mortos dos nossos delitos e pecados. Então o pecado, ele separou o homem de Deus, e pela bondade de Deus, pelo amor de Deus, e conhecemos João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então em Cristo Jesus, o Senhor vem por fé, que foi anunciado aos pais, aos patriarcas, a Abraão, e desde Adão mesmo, no próprio jardim do Éden ali, Deus já fez a promessa de que Jesus viria para nos salvar, nos resgatar, ou nos religarmos novamente com Deus. A fé, Romanos 10:17, diz que, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Logo entendemos, nós vamos apenas procurar esses momentos, sintetizar e ver, junto com o que foi afirmado aqui pelas Escrituras, o conceito, a definição de fé. E nesta fé então, e nesta ferramenta, o que nós entendemos por ferramenta? A ferramenta, ela precisa ser manuseada. E no primeiro momento, quando nós estamos de posse de uma ferramenta, e até mesmo, quando nós não sabíamos dirigir, por exemplo, um carro, nós precisamos aprender como conduzir. E depois do aprendizado, ou da parte teórica, como tem lá as aulas, em seguida vieram as aulas práticas. E após essas aulas práticas, de posse da habilitação, nós não começamos ali já com, vamos entender, com habilidade ou toda a segurança dirigindo. Os primeiros momentos foram difíceis, e assim são todas as ferramentas que iniciamos ou temos ali posse para manusear. Assim é a nossa fé, ela precisa ser exercida. Então a fé, nós vamos ver a importância dela para essa salvação, como foi anunciado, a importância da fé para sermos libertos de uma ação maligna por causa do pecado. Então a Bíblia mesmo fala, 1 João 5, 19, 18 ali, que o mundo jaz no maligno. Então pela fé nós vamos ver que podemos também tomarmos posses para sermos curados e para também fazermos resistência às trevas. Em Romanos, também no capítulo 10, versículo 9, eu posso estar falando aqui para pessoas que ainda não tomaram a sua decisão por Cristo. Pela palavra, pela definição de fé, e a fé é esta que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Para tomarmos posse dessa salvação, então, é necessário, como Paulo vem falando aos Romanos, no capítulo 10, versículo 9, diz que se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então nós confessamos com os lábios e cremos com o coração que Jesus, como veio ao mundo, habitou entre nós, assumiu a nossa forma, como dizem Filipenses, mas ele não pecou, fez o bem e anunciou o reino de Deus vindo à terra.
Então esse mesmo Jesus que habitou entre nós, que fez muitos milagres, os livros não poderiam descrever, apenas alguns registros ficaram nos evangelhos que temos nas escrituras sagradas. E esse mesmo Jesus, quando Pilatos ele é questionado, questiona Jesus: olha, eu tenho autoridades. Não, mas se eu assim quisesse, legiões de anjos viriam e me tirariam. Eu vim para entregar a minha vida, eu vim para morrer por esta humanidade. Humanidade essa, como já foi falado, que somos pecadores. Humanidade essa que somos imperfeitos. Humanidade essa e povo que o Senhor escolheu, começando lá a promessa em Abraão, em que na Bíblia Deus nunca encobriu os erros, as falhas e as dificuldades do ser humano. E esse é o amor de Deus para conosco. Deus não procura pessoas perfeitas porque não somos por causa do pecado, mas Deus procura corações sinceros e desejosos a se voltarem para Ele. E Ele continua procurando, como está procurando hoje em nosso coração e em teu coração. Então, quando nós abrimos o nosso coração e confessamos e reconhecemos esse Jesus, nós recebemos esta tão grande salvação, que não só nos habilita para a vida eterna com Deus, porque aí ficamos religados com Deus, mas também nessa salvação, ao caminhar agora, ou a andar agora com Cristo, sendo discípulo de Jesus nesta terra, nós vamos sendo aperfeiçoados. E essa transformação, esse operar, vem pelo novo nascimento, que é reproduzido pelo próprio Deus, através do Espírito Santo, no homem interior. E desta nova vida agora, nós, o homem e a mulher de posse, com as instruções em obediência às Escrituras Sagradas, nós vamos dia a dia nos tornando pessoas mais parecidas com Jesus. E vamos poder, sem dúvida alguma, poder sim ser instrumentos e ajudar muitas outras pessoas que estão carentes, mas carentes de Deus, carentes do Senhor, que andam de um lado para o outro, que correm de um lado para o outro, sem entender, tentando suprir um vazio, e vazio esse que só o Senhor pode preencher. Para sermos curados, no Evangelho, no livro de Atos, capítulo 9, nós poderíamos descrever tantos outros textos, vamos nos deter neste. Atos 9, versículo 32, para sermos curados nós precisamos usar a fé em Jesus. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida, e encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Para sermos libertos, nós, de espíritos imundos, é necessário esta fé também em Jesus. Em Atos capítulo 16, Atos 16, nós vamos ver 16, versículo 18, Atos 16, versículo 16 também, nos diz as Escrituras. Aconteceu que indo aqui Paulo e Silas, eles estavam a uma cidade pregando o Evangelho, e tinha uma jovem ali que era adivinhadora. E aconteceu que indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual adivinhando dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele na mesma hora saiu. Nós vamos ver em Marcos, no capítulo 11, no versículo 22, o poder da fé. Tende fé em Deus, Jesus disse,
Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo, tudo quanto em oração pedides, credes que recebestes, e será assim convosco. Então não depende, como foi falado, do tamanho da nossa fé, mas sim da certeza daquilo que o Senhor e a sua palavra está nos passando. E por fim, em Efésios 6,16, fala do escudo da fé, para combatermos os dardos inflamáveis do maligno, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E esses dardos, eles vão ser projetados na nossa mente. Então, quando nós, agora de posse dessa ferramenta, e que manuseamos, e que nos instruímos pela palavra, como ouvimos hoje no início, os testemunhos de nossas irmãs, que foram tremendamente curadas pelo Senhor, em que um momento a fé, foi projetado fé no coração delas, e elas pegaram esta fé, elas agiram esta fé, e ali receberam seus milagres. E nós vamos nesta noite, nós vamos orar, assim como as nossas irmãs receberam um milagre, e nós cremos, e o Senhor sabe o que você tem buscado em Deus. O Senhor sabe aflições, angústias e opressão que você tem enfrentado, e tudo o que precisamos não é uma utopia, é uma realidade. A fé projetada em Cristo, que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, ela traz à existência o que não existe. Nós não temos dúvida que o Espírito Santo está gerando em teu coração a fé. Sabe, você desacreditado pelas circunstâncias e as dificuldades, você já estava sendo tomado por incredulidade, por dúvidas. Ladrão vinha roubando a tua fé. Mas neste momento nós vamos orar e cremos na ação sobrenatural da presença, do amor de Deus, do amor do nosso Pai Celestial, do amor de Jesus, da presença do Espírito Santo na tua vida. Em nome de Jesus nós vamos orar, e nós cremos que aquilo que estava impossível, aquilo que era impossível, aquilo que estava difícil para você, a partir deste momento o Senhor gera fé e torna-se possível, porque é o Senhor quem vai agir em teu favor. Nós vamos orar, vamos entregar, e você agora ore com o seu coração. Entregue para o Senhor aquilo que vem lhe afligindo, aquilo que vem te afligindo. Você, homem, mulher, jovem, adolescente, você que quem sabe tem passado dias e pensamentos ruins tem entrado no teu coração. Nós vamos orar para que a fé em Jesus possa gerar vida, e a vida que você precisa para te levantar, para seguir em frente, para não mais ficar parado, mas avançar, porque o Senhor é contigo. Mesmo que as circunstâncias possam ainda você não ver, mas a fé que é gerada agora no teu coração, o Senhor te levanta, e essas circunstâncias é só uma questão de tempo, e Deus, Ele já está mudando todo esse ambiente na tua vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós te agradecemos pela nossa fé estar alicerçada em Cristo Jesus. Senhor, eu oro junto como igreja, com pessoas, Senhor, que estão ouvindo, com pessoas que ouvirão, quem sabe nunca ouviram falar que ela precisava só de uma coisa, era colocar a fé dela em Jesus. Por isso, neste momento, assim como o Senhor operou milagres na vida de nossas irmãs,
que a fé foi produzida no coração delas. E elas pegaram, creram e receberam o milagre. Em nome de Jesus. Toda incredulidade, toda dúvida, todo sentimento de opressão, de desânimo, de morte, como igreja vencedora e autoridade constituída pelo nosso Senhor, nós repreendemos em nome de Jesus que toda a força das trevas, tudo que tem paralisado este homem, esta mulher, este jovem, essa adolescente, esse adolescente, que você seja livre em nome de Jesus, porque é no nome de Deus, é a fé que estamos baseados na palavra, em nome de Jesus, para que essas prisões se rompam e você se levante de onde você está. Em nome de Jesus, nós ministramos cura neste momento. Nós ministramos milagres, enfermidades sendo removidas pelo nome de Jesus, doenças sendo removidas no nome de Jesus, porque nós confiamos em um Deus vivo, um Cristo vivo, o Espírito Santo que habita em nós, o Espírito Santo que nos convence do nosso pecado, que nos convence que precisamos de Cristo. Nós confiamos e descansamos em Ti, que a Tua paz, Senhor, tome cada casa, cada coração, a paz de Cristo, para aquilo que cada um não podia fazer, passe a fazer agora, porque o Senhor é com cada um, em nome de Jesus, amém e amém.